Figurinhas e figuraças, começando mais um vídeo para o nosso canal. Enfim, Netflix anunciou continuação da animação Masters of the Universe, aquela que se chamava Revelation, que dividiu opiniões, né, encabeçada lá pelo Kevin Smith. E agora com essa continuação teremos Masters of the Universe Revolution. Então muita gente ficou contente, o pessoal, tem muita gente que já começou a criticar antes de sair alguma coisa, nem trailer temos, só temos uma imagem, né, do Netflix. E para mim eu acho que para minha alegria, eu gostei da animação, tenho minhas críticas, mas eu fiquei contente. Agora, o que será? O que virá daqui para frente, hein? Pro meu desapontamento, a distribuição das figuras Masterverse, que engloba também Revelation e agora New Eternia, continua ruim aqui no Brasil. Quem procura essas figuras sabe do que eu estou falando. Para nossa tristeza, o nosso contato lá na Mattel, que era o Nilo, também saiu da Mattel, não está mais na Mattel, então vai entrar uma outra pessoa, segundo boatos, uma pessoa de fora do México. Então, não sei, espero que melhore, mas a tendência é piorar um pouco, infelizmente. Agora, com essa nova animação, continuação Revolution, talvez algumas pontas soltas que ficaram na primeira e na segunda parte, vamos falar assim, na primeira temporada, sejam resolvidas. Lembrando que no final da primeira temporada da segunda parte da primeira temporada, temos o esqueleto sendo aprisionado pela Horda. Então temos Teela, que agora é a feiticeira, que muitos esperavam e muitos queriam também que ela virasse a feiticeira. Então temos essas situações, e algumas que foram jogadas no quadrinho prequel, que é esse aqui, que é um encadernadinho que eu já mostrei aqui, que não foram resolvidas, né, em relação ao Orlax e outras coisas. Por que eu falei das figuras também? Porque tenho dúvidas, eu acho que não, mas eu errei, eu achei até que não fosse ter uma continuação essa animação, e agora foi anunciado, inclusive com os mesmos, aparentemente com os mesmos dubladores, inclusive. Então teremos agora efetivamente uma continuação, porque quando foi vendida, vamos falar assim, essa série para as pessoas, para o público, se dizia uma continuação daquela animação lá dos anos 80, que não é verdade, por vários motivos, mas já pelo conceito inicial. Aquela animação era da Filmation, então você não pode usar uma série de, não de argumentos, mas uma série de elementos que estão ali. Um exemplo mais fácil de entender, a trilha sonora. Muita gente falou, pô, mas a trilha sonora não é original. Não pode ser usada, porque aquela trilha pertence a uma outra instituição. Então algumas coisas não poderiam ser continuadas da mesma forma, traço, etc. Na minha opinião, nem deveriam ser. Mas, dessa vez, isso é uma animação do Netflix que vai ser continuada. Então, as coisas, os pontos positivos dessa animação Revelation podem ser explorados agora em Revolution, e aqueles negativos, quem sabe, esperamos contornados. Então, eu trouxe aqui, além desse quadrinho, eu trouxe um quadrinho que chama Eternity War. Esse quadrinho chama Eternity War, eu já falei sobre ele aqui. E por que eu trouxe hoje? Porque estava emprestado para o Bassoli. Eu tenho ele no Omnibus, as duas edições no encadernadão, vou falar assim. Mas boa parte do que a gente está vendo nessa animação, vamos falar assim, os pontos positivos foram tirados daqui. Esses dois volumes, na minha opinião, são as melhores histórias de Masters of the Universe de todas as mídias. É melhor do que a animação Filmation, melhor que a animação 2002,
que muita gente, na época quando saiu, muita gente malhou, mas hoje ainda acho que é a melhor animação, e muita gente concorda que é a melhor animação, uma pena que foi descontinuada. Melhor que Revelation, melhor que os outros quadrinhos já lançados, porém isso aqui não saiu no Brasil. Então, antes dessas histórias aqui, tem 5 encadernados, 5 números. Porém, para quem lê em inglês, isso não impede de você começar a leitura por aqui. Eu mesmo, anos atrás, voltei a me encantar com Masters of the Universe nos quadrinhos, exatamente porque achei essa edição numa livraria em Nova York. E para minha surpresa e sorte, naquela semana estava sendo lançada essa segunda edição. Então, eu nem sei, eu estava falando das figuras, eu nem sei se essas figuras New Eternia que estão saindo, talvez estejam relacionadas também à nova animação. Quem sabe? Acho que não, mas porque tem outras figuras que estão ali de outras mídias saindo. Mas, enfim, teremos aparentemente Hordak nessa segunda temporada. A She-Ra ainda acho pouco provável, mas então eu queria dar uma olhadinha com vocês nesses 2 encadernados, porque juntos aqui, quem não leu ou quem não lerá terá acesso a alguma coisa, algumas informações interessantes estão aqui, e a gente pode fazer algumas ligações com o que pode vir da nova animação. Por que eu digo que eu gosto muito dessa história aqui? Primeiro, que ela preserva a questão do esqueleto ser tio do He-Man, ser meio irmão do Randor. Então, a questão familiar, eu acho que tem um peso muito grande na história, assim como, por exemplo, Star Wars. Então, nessa animação nova, na animação não se fala, mas aqui no prequel de Revelation, se conta que o esqueleto ele tem uma origem que não tem nenhuma relação familiar com Randor, He-Man e etc. Então, muito parecida com a origem das minicomics, de onde ele vem de uma outra dimensão. Então, começa que já, eu acho que a história perde muito com isso. Eu gosto muito da origem com o Keldor incluído. E aqui, mesmo em Revelation, temos o Hordak, que chega exatamente para ensinar e ajudar o esqueleto a se vingar do povo que o escravizou, matou a esposa e filha, e ajudá-lo a ressuscitar ambas. Na verdade, aqui na história ele só ressuscita a filha, que depois é tomada pela Horda, e a história continua daí. Já nesse arco da DC Comics, que culmina em Eternity War, o esqueleto tem a relação com Randor e com He-Man. Ele, na verdade, ele foi inclusive sacaneado, ele tem um motivo para ser mal, vamos falar assim, porque ele era o mais velho, era para ele ser o rei. Só que por causa do preconceito com a sua raça, como ele é meio irmão apenas do Randor, ele foi sacaneado, mas desde o início ele foi visitado pelo Hordak, que ficou ali colocando sementinhas ali para ele dar um golpe. Então, aqui nesse momento da história, assim como acontece agora em Revelation, o Hordak está chegando em Eternia. Ele consegue o sangue de Grayskull, olha o mosquito que legal, ele consegue o sangue de Grayskull que dá acesso à Eternia, porque ele havia sido banido, praticamente morto pelo rei Grayskull. Então com isso ele volta à Eternia. Aqui, assim como na animação, Teela é a feiticeira, porém ela é uma feiticeira de Serapis. Como é que funciona esse negócio? É como se Deus, aqui no caso a deusa, que criou todo o universo, etc., ela, dependendo da fase da era, ela é representada por animais diferentes. Então a deusa de Serapis aqui, a feiticeira de Serapis, é praticamente ela representa a deusa como se ela fosse uma serpente. No caso da feiticeira da Zoar, é uma outra etapa. E depois tem vamos falar assim, tem a feiticeira de Orokos. Eu acho que é isso, que é do morcego da Horda, que tem lá, que diz que vai destruir tudo, etc. Então, aqui como provavelmente na nova animação, Hordak volta a Eternia. Aqui ele tem acesso aos
ao castelo de Grayskull, a forja de Grayskull, e nesse momento da história, assim como deveria acontecer na animação 2002 que foi descontinuada, He-Man e os seus companheiros, eles perderam praticamente a guerra e estão na Montanha da Serpente, e aqui se aliaram exatamente ao povo Cobra, que antes era liderado pelo King Hiss. Assim como na história de Revelation, a feiticeira, vamos falar assim, a original, a mãe da Teela, também foi morta pelo esqueleto. Então eles estão aqui perdendo a guerra. Hordak está no poder, isso é, com tudo pronto para dizimar tudo, isso é, e a Horda tomar conta de Eternia, e o esqueleto meio sumido, e eles estão procurando os olhos de Grayskull, que são duas pedras que controlam o tempo e o espaço, e uma delas está com o esqueleto que estava sumido até recentemente. Então, essa história aqui, ela é muito, mas muito legal, porque tem batalhas enormes, personagens aqui que a gente fica às vezes procurando no meio das batalhas, gato guerreiro enorme, e eles estão aqui invadindo, tentando chegar no castelo de Grayskull para derrubar o Hordak. Então, olha que legal aqui, para quem gosta do Cobra Khan, os arqueiros, vamos falar assim, do povo Cobra, eles cospem ácido nos soldados da Horda. Aqui também tem uma outra situação interessante, que o poder, a força do Hordak, ele vem das almas que estão lá em Despondos, lá em Etéria. E os corpos dessas pessoas ele usa para fazer os soldados da Horda. Então, tem aqui também, assim como em Revelation, onde também aparecem almas ali que vêm de Subeternia, aqui também tem a questão das almas depois que viram um exército. Então, Mantena, o Roboto, então há um satélite da Horda que é uma arma que fica no espaço, o mentor modifica o Roboto, e assim como na animação, de novo, Revelation, por isso que eu estou fazendo as analogias e as ligações, assim como na animação Revelation, o Roboto se sacrifica, o mentor está vestindo ele, eles tentam destruir o satélite e nesse momento dá tudo errado, quer dizer, eles destroem o satélite, mas o mentor não tem como voltar de forma adequada, então o Roboto protege ele com um campo de força e acaba sacrificando. Para quem lembra do brinquedo, o Spider da Horda, também dá um jeito nele aqui também. Então, a história é muito, muito legal, tá? E isso aqui, essas duas histórias me fizeram voltar e ler o que aconteceu antes. Também mostra a origem da Dora, ela servindo como capitã da Horda. Aqui, ó, a Felina e a Scorpia brigando, assim como na animação Filmation da She-Ra. Será que veremos elas na animação? Porque o Hordak, como eu já falei várias vezes, o Hordak na verdade não é um vilão da She-Ra, ele foi criado como vilão do He-Man, que ele foi adotado na animação como vilão da She-Ra. Então o Stratos também aqui, ó, tem um visual bem diferente. E aqui na história, enquanto o Hordak está tomando Eternia, as tropas dele estão procurando as duas pedras, os olhos de Grayskull, para ele poder ter uma arma, isso é, definitivamente acabar com todos aí. E aqui, ó, a Felina se transformando na Pantera, assim como acontecia na animação Filmation. Então tem muitos elementos que foram usados, alguns modificados um pouquinho, alguns elementos também eram inspiração da animação 2002, mas, de novo, esse quadrinho aqui é muito, muito legal. A Panini tinha que lançar esse negócio aqui no Brasil, porque, de novo, é a melhor história de Masters of the Universe já lançada em todas as mídias. Você pode somar qualquer mídia, é a melhor história. Ó, a She-Ra com o Hordak. E ó quem salva ela, o próprio esqueleto, já falamos sobre isso. Ele a salva, ela usa a espada
para se curar. E aí o esqueleto conta para ela a história dela antes deles voltarem para Etéria. E uma das coisas também que é muito interessante, e por isso que eu gosto muito do personagem esqueleto mais ainda, é que ele, no final, num quadrinho anterior, até que tem a Liga da Justiça no meio, Constantine, ele percorre o multiverso. Olha que legal, tem aqui a versão dele das minicomics, aqui a versão capa das figuras, ele como figura vintage, 2002, do jogo de iPhone, da animação Filmation. Ele percorre todo o multiverso e ele descobre que em todos ele perde. Então, em todos He-Man sempre vence. Então, isso faz com que ele lá na frente consiga, e a gente passa por ali rapidamente, ele consiga o poder para destruir tudo, porque se é para ele perder, todos vão perder. Também muito parecido com o que acontece com a Maligna na animação Revelation. Ela descobre que o universo é muito maior, que eles não fazem diferença alguma na história do universo, que é enorme, e ela resolve destruir tudo. Então, para variar, a Maligna trai o esqueleto e entrega as pedras para o Hordak, que agora tem poder para destruir, ele não quer destruir todo o universo, mas para tomar o universo. Então aqui o He-Man tem algumas visões do futuro, do que acontece se ele não deixa de ser o He-Man. Então, aqui esse aqui é o Homem-Fera, e olha o manto que ele veste. Muito parecido com o Homem-Fera New Eternia, mas só que o New Eternia das figuras Masterverse, ele não está vestindo o manto aí vamos falar assim, a pele do Gato Guerreiro. Então, num futuro hipotético, o He-Man enlouquece, todo mundo se volta contra ele, e por algum motivo o Homem-Fera o acompanha vestindo a pele do Homem-Fera. Então, e a She-Ra é obrigada a matá-lo e, enfim, o universo acaba aí porque o sangue do He-Man acaba transbordando na forja. Então, essa é a parte 1. E na parte 2 aqui a gente tem também algumas coisas bem legais. Eu acho que é aqui que a gente tem a história do esqueleto e da She-Ra. Então, o esqueleto chama, aqui nesse caso, a She-Ra para entrar nesse poço que liga Eternia e Etéria. E ele conta que ele conhece esse caminho porque lá atrás, no passado, ele era da Horda aqui, ó. Assim como o esqueleto aqui do Revelation, que também participou da Horda, em algum ponto aqui tem o símbolozinho da Horda aqui, ó. Aqui também ele é da Horda. Então ele está em Etéria, está tomando o castelo lá da Rainha Ângela. A Rainha Ângela está até aqui, ó, detonadaça. Ele ainda, ela está à beira da morte. E aí ele, depois de vencer, eles estão atrás do castelo de cristal. E ele está ali com a Sombria. Aparentemente eles têm ali uma relação. E a Sombria sabe de alguma coisa. Ela sabe que na verdade o Hordak vai tentar matá-lo ou vai matá-lo. E ela põe antes dele falar do esqueleto falar com o Hordak, ela põe uma pequena memória nele. O Hordak ainda está sem o seu corpo de carne e osso, porque ele ainda não tem o sangue de Grayskull, então ele está todo aqui mecanizado, uma carapaça mecânica, vamos falar assim. Tá vendo? Não tem nem as pernas. E o Hordak pede para ele voltar no tempo para sequestrar a Adora. Na verdade era para sequestrar os dois. E ele fala, puxa, tem uma irmã gêmea e tal. Ele não sabia. E ele dá a arma do esqueleto, o cajado, diferente da origem aqui de Revelation, onde a cabeça é de uma das feras lá do povo que escravizou o povo os esqueletinhos e matou a mulher e a filha. A hora que ele encosta no cajado, ele consegue ver o passado. Ele tentando sequestrar os dois filhos do Randor, ele consegue pegar a Adora e leva para o Hordak. Ele treina a Adora como se fosse filha,
ele vira aqui um poderoso capitão ou general da Horda, ainda fica cada vez mais poderoso, chega a virar um demônio, a cabeça do cajado dele é exatamente a cabeça do esqueleto, e quando ele fica tão poderoso ele tenta um golpe no Hordak, que o mata. E aí ele fala, puxa, mas eu tô vendo, isso aqui é o futuro. E aí o Hordak revela que na verdade o futuro do esqueleto é o passado dele. Então que em algum momento no passado o esqueleto apareceu com a bebê, aquilo ali tudo aconteceu e o Hordak matou o esqueleto. O esqueleto morreu antes dele virar o esqueleto na linha temporal real. Então ele se revolta, o Hordak tenta matá-lo mais cedo do que deveria, e o esqueleto enfim consegue fugir. E antes de fugir ele chama a Sombria, venha meu amor, tal. A Sombria fala, não posso porque eu tenho uma filha. A Sombria queria ter uma filha e ela cria a Dora como filha. Então, so be it. E ele vai embora. Então, e lá na frente fica subentendido que a Sombria também foi morta. Enquanto isso, lá em Eternia a batalha continua. Rei Randor foi morto pelo Rei Cobra. Aliás, Rei Cobra talvez apareça porque foi citado aqui na animação não, no quadrinho Revelation, em Pré-Eternia, as batalhas entre o King Grayskull e o Rei Cobra. E na animação 2002, na segunda temporada, ele tinha um papel muito importante. A terceira seria do Hordak, mas foi descontinuada, como eu falei. E o Rei Cobra, inclusive, ele tem uma situação onde ele entra no corpo das pessoas e vai consumindo as pessoas por dentro e só fica a carcaça. Então ele usa a carcaça como se fosse um parasita dentro das pessoas. Então, mesmo o Hordak, com todo o seu poder, ele descobre que o Adam planeja, como plano B, que as pessoas fujam para outro planeta, Primus. E olha lá quem está em Primus, olha lá. Aquele pessoal das novas aventuras. Inclusive, essa aqui é a She-Ra anterior da animação do Netflix. Aquela, a Mara. Que aqui não vira She-Ra coisa nenhuma. E ele destrói Primus. Então, olha o Fisto aqui, ó, que morreu na outra animação. Isso aqui é na Terra, no planeta Terra, porque o Hordak começa a atacar todos os planetas. Aqui a Marlena que está na Terra. Nessa história aqui a Marlena ficou volta para a Terra e abandona o Randor lá para trás. Então, a história é muito, muito legal. E aqui a mesma coisa, Maligna acaba virando também a feiticeira, assim como em Revelation. E o esqueleto acaba usando as almas, assim como a Maligna usou, as almas dos mortos no meio da batalha final. Então, isso aqui também é legal. O Adam, que está sendo consumido pelo King Hiss, ele acaba usando inclusive a armadura do King Hiss, e essa aqui era a versão do King Hiss, do Rei Cobra, das figuras clássicas lá dos anos 80. Então, história bem legal, de novo, cheia de elementos. Olha o Slime Pit aqui, ó. Isso aqui quem conhece Motu das figuras antigas e tal, lembra muito bem do Slime Pit. Ele usa para trazer o mentor para o seu lado. Inclusive o Triclops também aqui, assim como na animação Revelation, ele faz parte da Horda em algum momento, mas na verdade ele trai depois o Hordak a favor do esqueleto. Então, muitos elementos, de novo, muitos elementos que o pessoal pensa que é novidade, que deturparam. Aqui também os personagens morrem. Então, assim como em Revelation, muita gente ficou triste porque o Fisto e o Clamchamp morreram, mas aqui é a mesma coisa. Alguns voltam, isso aqui é uma outra coisa legal. No meio da batalha, a She-Ra usa a espada, lembrando que na animação Filmation ela espada para corda, espada para escudo, e aqui o espada para escudo não vira um escudinho ordinário, vira um escudo de luz para destruir toda uma tropa de esqueletos da escuridão que estão em cavalos alados. Né? Então, legal demais, né? De novo, a Panini tinha que lançar isso aqui em português para todo mundo poder ler, porque é muito, muito legal. E no final, como já tinha falado em outras ocasiões, esqueleto vira o tal Skelegod.
assim como na animação Revelation, hein? Assim como também acontece no filme de 87. He-Man, inclusive, também vira um Cavaleiro do Zodíaco aqui. Aqui as almas que ele traz de volta dos mortos. Muitos personagens conhecidos, inclusive o Scarecrow está aqui. Aqui, ó, personagens das novas aventuras. Ó, o Triclops que morreu. Muitos personagens, os gigantes. Muitos personagens. Aqui o Geninho está aqui também. Aliás, o Geninho aparece várias vezes na história. O Webster, o Jitsu, então, o Shirumi aqui, os He-Man anteriores, aqui o Undar, Laser-Lot, o Vicron, o Hero, então, de novo, muita coisa que foi utilizada nessa animação e tem muito potencial nessa continuação se eles fizerem a coisa certa. Inclusive aqui, ó, o King Grayskull, que aqui é um alemãozão, não é o negrão igual na animação Revelation e nas historinhas aqui Revelation. Então, vale muito a pena a leitura. Se você lê em inglês e gosta de Masters of the Universe, não pode deixar de ler isso aqui. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, contem o que vocês esperam aí dessa continuação da animação. Preciso agradecer novamente o pessoal da Porco Ovelha Toys, já tinham me mandado um João Gordo e agora me mandaram o Fudêncio, que é o bonequinho do João Gordo que virou animação na MTV. Então, o Zório já fez um review aí da fuleiraça, mostrou um pouquinho da caixinha, mostrou um pouquinho do bonequinho, mostrou que ele vem com bigolinho, vem com fiofozinho. Então, Ferrez, muitíssimo obrigado. Ele até mandou junto uma cartinha aqui, ó, bem bacana, simpática. E tudo bem, nasceu o nosso Fudêncio, uma coisa linda da época da MTV. Te envio com carinho, abraço, Ferrez. Ferrez, obrigado. E ele também, não ele, mas por ele, a Comic Zone me mandou 2 encadernados aqui também, que eu ainda não vou falar sobre eles de forma extensiva, porque eu ainda não li. Primeiro é um que eu estou ansioso para ler, chama Taxista. Segundo o resumo aqui, é um negócio meio Taxi Driver, para quem assistiu. Vem aqui, ó, com um marcador exclusivo, em preto e branco, coisa de luxo, cheirinho gostoso. Então lerei e depois numa edição futura falarei um pouquinho disso aqui. E ele também mandou, o pessoal lá da Comic Zone e ele mandaram o Drácula, quadrinho argentino, que é mais artístico e tal. Mesma coisa, sempre com um marcador exclusivo. Os últimos dias do vampiro mais famoso da literatura. São 5 contos que mostram aqui os últimos dias do Drácula. Velho, que nem a gente aqui nesse canal. E, só para encerrar, comentei num outro vídeo que estava... recomprei, na verdade não recomprei, eu não tinha lido ainda. Os Thundercats da Wildstorm na Vingança do Mão de Martelo. Esse é um problema que deve acontecer com as outras pessoas. Então você não acha mais as edições, então você acha em sebos separados. Então achei a edição 18, 19, aí descobri que tinha parte 3 e parte 4. Então comprei a parte 3, que é o número 20, comprei o número 21 e a loja onde eu comprei o número 22, depois que eu comprei, falou não tem mais, e só veio o número 23. Então eu tô sem o final da história, porque alguma loja disse que tinha e depois não tinha mais, mas eu dei um jeito, já vou acabar encontrando. A gente se encontra muito em breve num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.